alguns meses atrás, a gente tinha ido na Trindade, né? O pastor Marcelo, o tio Samuel, meu pai, o tio Pedro. E eu vim falando no carro com o tio Samuel que eu queria saber a história de Débora. Eu queria saber a história de Débora, porque Débora, ela foi, primeiro que ela era uma profetisa, né? E segundo, que ela se tornou juíza. Então eu fui interagir na vida de Débora. Então o que eu vou falar com a igreja hoje são sobre duas mulheres, que é Débora e Jael. As duas mulheres no anonimato, né, que saíram do anonimato. Então eu posso dizer assim, colocar o tema que Débora foi uma mulher que fez a diferença. Amém? Então eu gostaria que a igreja abrisse lá em Juízes, capítulo 4. Verso 4, que diz assim. Eu tinha feito até esboço, gente. Fiz um esboço sobre a história. Diz assim, Juízes 4:4. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Versículo 9 diz assim: certamente irei contigo, porém não será tua honra da jornada que empreenderes, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Guedes. No mesmo livro, mas no capítulo 5, em versículo 2, 7 e 9, que diz assim: louvai ao Senhor pela vingança de Israel, quando o povo se ofereceu voluntariamente. Versículo 7. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel, me levantei. Versículo 9. Meu coração é para os legisladores de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendizei ao Senhor. Débora, depois vou começar a história de Débora, que Débora, eu escrevi assim no esposo, que ela foi a única mulher das escrituras a ocupar um cargo político elevado por escolha do seu próprio povo. Tá? É a única juíza, a última juíza em Israel. E a história de Jael, ela foi uma mulher simples, morava no deserto em tendas, e o seu marido era Ébio, né, que era um queneu, e ele tinha uma aliança com o rei Jabim. Essa é a história que eu vou contar para vocês. Né? Então Débora, ela foi, primeiro que ela era uma profetisa, segundo que ela, dona de casa, ela tinha suas responsabilidades. Né? Então, quando Deus levantou Débora para tomar a frente, ela não recusou. Então, como eu disse no começo, né, eu estou aqui, não recusei. Né? Eu estou aqui porque foi Deus que levantou, eis-me aqui, Senhor. Né? Então, Deus escolhe as pessoas assim, não pelo que elas são, né? Não pelos nossos padrões de vida, mas Deus usa qualquer um. Deus usa qualquer um. Eu falei que eu não sou pregadora e não sou igreja. Eu não sou, né? Mas estou aqui para levar a palavra do Senhor. Então, o que a gente aprende com a história de Débora? Eu vou tentar ser bem sucinta. O significado de nome de Débora é abelha. Né? Aprendemos Deus usa os pequenos para destravar batalhas ferrenhas. Bom, né?
igual que Débora. E Débora, antes de ser juíza, ela tinha uma intimidade com Deus, né? Então eu venho assim, não que eu não posso dizer assim que eu não tenho intimidade com Deus, porque eu tenho tido muita intimidade com Deus, porque eu tenho pedido isso, muita intimidade com Deus. Falei, Senhor, eu quero ser íntima do Senhor, para eu poder estar aqui na frente, louvando e adorando o seu nome, eu quero ter intimidade contigo, né? E Débora, ela tinha muita intimidade com o Senhor, né? E muitas das vezes a gente coloca os nossos compromissos, né, como empecilhos para a gente deixar de fazer as coisas para o Senhor, né? E a gente não pode fazer isso, porque quando nos colocamos diante do Senhor com amor e priorizamos, né, estar na presença dEle, Deus nos dá vitória. Deus nos revela visões, nos dá dom, Ele mostra estratégia, né? Ele nos dá estratégia. Então, eu marquei aqui que a vida de um cristão é uma constante batalha, no qual nossos inimigos são incomparavelmente mais fortes do que nós. Nessa luta, humanamente falando, estamos em absoluta desvantagem. Não lutamos contra o sangue e contra a carne, mas sim contra os principados e potestades, né? E Débora foi uma mulher decidida. Primeiro, ela confiava em Deus. E quando Deus chamou ela imediatamente não hesitou. Ela aceitou o chamado do Senhor. Ela planejou e dirigiu e delegou a grande batalha, né? Ela sabia quem estava na frente, assim como nós sabemos quem está na nossa frente, assim como eu sei quem está na minha frente agora, porque não sou eu aqui. Eu sei que é o Senhor que está aqui comigo, né? Então Ele me usa conforme Ele quer, não como eu quero, mas conforme Ele quer. Amém? E quando Deus chama a gente para a batalha, a gente tem que ir marchando confiante na vitória, né? Débora foi isso. Débora foi a juíza. Ela falou assim, eu acho que ela deve ter imaginado assim, Senhor, como que eu vou? Eu, única mulher, no meio de tantos homens, como que eu vou delegar isso? Né? Como que eu vou liderar um exército para a batalha? Né? E a gente sabe que o rei Cícera era aquele rei que, né, não estava nem aí com o povo. Ia, vou matar e vamos, mas não. Né? Ele levantou Débora. Né? E junto com ela, ele levantou a Jael também, que ela saiu do anonimato, né? Débora tinha, assim, a Jael, ela era mais ousada, né? A Jael era mais ousada, foi a mulher de Éber, que o Éber, a mulher de Jael, ele era, vamos dizer assim, vamos falar em linguajar que a gente usa, assim, ó, o rei Cícera, né? Então ele tinha um pacto, o rei da Cícera. E quando Deus usou Débora, ela não tinha um espírito de superioridade, que está lá em Juízes 4:9, né? Que eu falei que diz assim, Juízes 4:9, assim, que após Baraque temer a batalha, porque ela chamou a Baraque para ir, né? Ele diz que só iria se Débora estivesse junto ao povo, né? E ela, com o coração de serva, atendeu o pedido, né? Porém, ela era profetisa e que o Senhor entregaria a vitória na batalha na mão dela, né? E ela, nisso, referindo-se à vitória da batalha, né? A mulher que Deus entregaria era Jael, tá, gente? Era Jael. Então, Débora não se preocupava em competir com ninguém, né? Por ser profetisa. E o Jefferson comentou no começo que a gente tem que deixar aquele achismo. Eu sou, eu faço, eu posso. Eu canto melhor, eu toco melhor, eu prego melhor que fulano, né? Eu canto melhor que fulano. Não. E assim é comigo também. Eu falo aqui, sempre falei, que eu não sou melhor que ninguém, não sou cantora e quero ser, não quero me sobressair. Eu quero sempre na presença do Senhor diminuir para que Ele cresça e apareça.
É assim que eu quero continuar sendo assim. Então a gente não pode deixar esse ego vir, né? E Débora não tinha isso. Débora não tinha isso. Mas Deus levantou Débora para isso, né? Para ganhar a batalha. E falando sobre Jael, Jael, ela era uma mulher ousada e corajosa. Como eu falei lá, ela vivia em tendas, né? E naquela situação, ela viu o inimigo, que era a Cícera, bem diante dos seus olhos. Ela tinha habilidade para manusear martelos, né? E estaca. Mas ela costumava montar e desmontar tendas. Então, a gente não precisa, igual a ela, a gente não precisa mostrar nossos valores. Eu acabei de falar, a gente não precisa mostrar os nossos valores. Eu falei, eu não sou pregadora, eu não sei pregar igual o pastor Marcelo, não sei pregar igual o Jefferson, igual o tio Samuel, igual meu pai, igual o pastor, eu não sei, não quero. Não quero. Mas eu quero estar aqui pregando para levar a palavra do Senhor. Eu não quero, mas se Deus me escolheu, amém. Estou aqui para fazer a obra dele. Eu não quero ser igual a ninguém, não sou igual a ninguém, né? Mas Deus, como falou aqui, Deus usa quem Ele quer e como Ele quer, né? Então eu estou aqui para isso, porque se Ele me escolheu, a mim eu não posso olhar para trás. Eu coloquei a mão na arada, por que eu vou olhar para trás? Né? E assim, a lição assim, na parte que fala sobre Jael, ela fala assim que ninguém está livre de receber o inimigo dentro de casa. Não estamos livres, viu, irmão? Você acha que você está livre de receber o inimigo dentro de casa? O inimigo, eu vou pôr assim, vou pôr um exemplo. Vamos dizer que um amigo, vamos pôr entre aspas, tá? Um amigo que se diz seu amigo, está lá na sua casa, tudo, conversa com você, come na sua mesa, faz tudo, de repente vira as costas para você e te dá a maior punhalada pelas suas costas. E aí? O que você faz diante da presença do Senhor? O que você faz? O que você fala? O que você diz para o Senhor? Senhor, ele era meu amigo, comia na minha mesa, eu servia, vinha aqui na minha casa, tomava café comigo, vivia comigo, saíamos juntos. O que você faz diante do Senhor? Qual é a sua reação diante dessa situação com você? O que você faria? O que vocês fariam diante dessa situação, receber apunhalada pelas costas de um amigo? Né? Então, a gente não pode dizer que o Vonei diz assim, o Vonei diz assim, eu não tenho amigo, eu tenho colega. Ele fala assim, eu tenho colega, amigo é Jesus, ele é meu amigo. Né? Colega a gente tem muito, irmãos, ele fala, eu tenho colegas e irmãos. Né? Ele fala que somos nós, o povo da igreja. Né? Então, é difícil, gente, a gente receber o nosso inimigo, ter um inimigo dentro de casa, e a gente não está livre disso. E o marido de Jael, o Weber, ele tinha uma aliança firmada com o rei, consequentemente Cícera, ele tomou, quando Deus tomou Débora para tomar a frente do exército, ele consequentemente, ele tinha a liberdade de chegar, né? Falou assim, não, eu vou entrar na tenda, né, de Éber porque eu tenho liberdade. Só que o povo, né, o povo, ele ficou cativo durante quantos anos? Alguém lembra aí? Quantos anos ele ficou cativo? 20 anos. 20 anos. Por isso que eu falei que eu fui lá no histórico de Débora, eu queria saber como que era Débora, porque ela era mulher, mas ela se tornou juíza, né? Deus olhou para ela, Deus se agraciou em Débora, né? E ela se tornou juíza, né? Então o povo ficou cativo durante 20 anos. Eu falei, meu Deus, 20 anos é muito tempo, gente. 20 anos é muito tempo. E diz assim que, eu falo assim, eu fiz um pequeno post falando assim, que as mulheres hoje estão tomando conta de tudo, né? As mulheres hoje dirigem caminhão, dirigem ônibus, está na frente de empresa, né?
é a chefe maior. Quer dizer, não é porque você, assim, que o homem tem uma posição maior, que nós mulheres também não podemos estar. Podemos sim. Podemos sim. Débora não estava, ela era profetisa. Mas Deus queria ela num patamar maior. Né? Queria ela num patamar maior. Então, vou colocar ela num patamar maior. Vou mostrar para ele que quem manda sou eu. Eu sou maior. Então, eu posso levantar uma mulher, né? Naquela época, mulher nenhuma palpitava. Nem podia. Nem podia. Então, eu vou levantar uma mulher no meio desse povo e vou levar para a batalha. Ela vai ser juíza e vai governar. Né? Foi o que ele fez com Débora. E ela era uma mulher sábia e inteligente. Eu vou tentar ser o mais sábio possível, tá, igreja? Todo Israel ia até ela para buscar conselhos, Débora, tá? Ia buscar conselhos e orientação judicial para suas demandas. E mesmo ela ocupando, né, um cargo de alta posição, Débora não se esquecia da sua responsabilidade dentro de casa. Primeiro porque ela era mãe, outro porque ela era mulher, né? Então, e era mulher de lapidote. Lá em Provérbios 14, porque Débora, além de ser a juíza, ser profetisa, ela foi colocada como juíza, mas ela era dona de casa. E lá em Provérbios 14, 1 diz assim que Salomão escreveu assim que toda mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a dona, ela deriva com as suas próprias mãos. Então ela foi sábia, ela era uma mulher muito sábia diante disso. Para eu estar aqui, eu falei assim, Senhor, eu preciso ser sábia. Eu preciso ser uma mulher sábia. Primeiro eu preciso ser uma mulher sábia. Para eu levar a palavra, porque se eu não ser sábia, não usar de sabedoria, eu não poderia estar aqui hoje para falar para vocês. Né? Então, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a toda ela deriva. E o rei Salomão também afirma assim que a mulher virtuosa, ela é a coroa do seu marido. Olha, do seu marido. Então, o que eu quero dizer com essa história? Eu coloquei aqui lá, que a comunhão com Deus nos torna as pessoas amáveis. A Débora, ela tinha uma personalidade dissoluta, proativa para o juízo de Israel. Ela decidia entre o certo e o errado, determinando punição ou absolvição para as pessoas. Né? E isso deveria torná-la uma mulher respeitada e até mesmo temida entre o povo. Olha só. Olha só. Ela era temida pelo povo porque ela tinha respeito, os homens tinham respeito por ela, o exército tinha respeito por ela, né? E a bondade do Senhor para com ela foi tão grande, que ela foi, assim, uma pessoa escolhida por Deus. O Jefinho falou assim, hoje vamos enterrar talentos, né? Senhor, esse talento eu acho que não é meu. Esse talento não é meu, Senhor, porque eu não sei. E eu comentei com o Valdeli, acho que foi domingo que eu comentei com ele, né? Porque ele mostrou que o pastor Marcelo, se a minha Bíblia estava aqui. Aí ele falou assim pro pastor Marcelo, pastor, aqui ó, a mulher pentecostal está aqui, ó. A pregadora pentecostal está aqui, ó. Que a Bíblia é da mulher pentecostal, né? E eu falei assim, Senhor, eu quero ser uma mulher pentecostal, Senhor. Eu quero ser. E eu falei assim, Senhor, eu quero esse dom. Eu tenho pedido para Deus esse dom, igreja. Tenho pedido para Deus esse dom. Porque eu acho tão lindo a pessoa vir aqui falar, contar a história da Bíblia, né? Como foi. Eu acho lindo isso. Acho muito lindo. Eu falei, Senhor, eu quero ter a oportunidade de ser uma pregadora. Ser uma pregadora. Não só ficar atrás do microfone como eu estou agora, mas como adoradora. Né?
Eu não queria, mas agora eu falei assim, indo mais profundo, como eu quis saber a história de Débora, eu falei assim, vou na história de Débora, né? Eu estou num patamar lá embaixo, né? Posso estar num patamar acima, Deus pode me colocar. Aleluia. Né? Assim como Deus pode colocar cada um de vocês. Mas é assim, para eu estar no patamar lá de cima, eu primeiro quero começar lá de baixo. Eu estou começando lá de baixo, né? E Débora é assim, é uma história assim que Débora e a história de Esther também me chama muita atenção, a história de Esther. E eu fiquei na dúvida qual levar, qual trazer a palavra, se era de Débora ou se era de Esther. Porque assim, Senhor, qual das duas? Bonita de ter, fala em inglês. Não, mas Deus me trouxe a história de Débora, né? Deus me trouxe a história de Débora, porque ela era uma mulher tão simples, como Jael também era, uma mulher simples. Simples. E eu sempre falo, eu sou uma mulher simples, Senhor, eu sou apenas uma serva, sou uma adoradora, mas eu sou simples de tudo, Senhor. O Senhor que quer me usar, eis-me aqui, Senhor. Usa-me conforme o Senhor quer, né? E assim como todo mundo que prega aqui, né? Fala assim, eles não estão aqui porque, garanto que eles não vêm aqui quando falam assim, eu estou aqui porque eu sou o melhor. Não, é porque Deus escolheu, Deus levantou. Né? Deus levantou cada um, Deus levanta cada um, né? Como Deus está começando a me levantar para eu tirar essa, como que eu vou dizer, essa, não é vergonha, essa timidez, isso, obrigada, é timidez, porque eu falei assim, Senhor, como que eu vou falar a tua palavra? Como? Né? Eu sou tão pequena diante da tua presença, mas eu falei assim, Senhor, Débora foi profetisa também na sua casa, né? Débora era isso, então tá tomando assim, por que eu não posso estar? Mas começa lá embaixo, gente. Deixa lá embaixo primeiro, para depois subir, né? Aí como diz aquele louvor que a gente adora aqui, adorador, é tudo que eu sou, né? Se eu vencer eu te adoro, se eu perder eu te adoro, se eu subir eu te adoro, se eu descer eu te adoro, né? Então nós vamos, eu quero continuar sendo assim. Se Deus me deixar lá embaixo, vou continuar adorando Ele, né? Na hora que Ele me colocar no patamar assim, eu vou continuar adorando Ele, mas sem o meu ego, sem deixar o meu ego se elevar, você, agora que Deus me levantou, que estou pregando por aí, agora eu sou melhor. Não quero. Eu só apenas quero ser uma serva, uma humilde filha usada nas mãos do Senhor, como Ele tem usado, né? E será que, eu vou fazer uma pergunta, será que a influência da sua fé pode fazer milagre na vida dos outros? Assim como fez na vida dela? Será que pode? Né? Porque foi pela fé que o fraco se fez forte e derrotou até então invisível exército cananita. E foi por isso que Deus levantou ela, para derrotar o exército cananita. Que por 20 anos amedrontara e humilhava o povo de Israel, né? E nessa fé que foi conduzida por uma mulher de Deus, eles alcançaram o que antes parecia impossível, se tornou possível, né? E ela foi motivadora e serviu de semente no coração daqueles homens, que desenvolvendo neles uma fé semelhante à sua, e agora confiantes no Deus que o recrutava por meio dela, saíram para a batalha e para a vitória. E que não tivessem eles próprios desenvolvimento da sua fé todo-poderoso, Deus poderoso de Israel, teriam ficado em casa, como muitos irmãos ficam. A gente está acomodado hoje. Estou falando, começando por mim, tá? Falando por mim. Nós estamos aqui porque Deus nos escolheu para isso. Mas fulano de tal tinha que estar aqui. Não é fulano de tal. Fulano de tal não quer. Nós queremos, eu quero.
E eu garanto que os irmãos que estão aqui querem também. A gente tem que sair do comodismo. Eu tenho falado isso, nós temos que sair do comodismo. O comodismo não nos leva a nada. Eu falei, como que a gente quer ganhar o reino se a gente não sai do comodismo? Como que a gente quer ter vitória se a gente está no comodismo? Vai, Senhor, eu preciso disso, mas você está de braços cruzados, né? Você está quieto no seu campo, né? Aí, dia de culto, você está lá, você, eu acho que eu não vou não. Ai, meu Senhor, eu preciso de uma bênção. Você só quer dizer que você só vem na igreja para buscar a bênção do Senhor? E aí? Quer dizer que você só busca o Senhor para ter bênção. Se você quer bênção, o que a gente tem que fazer? Não é buscar o dono da bênção? E tem muita gente acomodada. Gente, desculpa eu estar falando isso, mas eu estou sendo impulsionada pelo Espírito Santo. Não sei por que eu estou falando isso, mas é o Espírito Santo que está mandando falar. E nós estamos acomodados. Né? Agora a gente fica assim, ai, nossa, 7h30, eu cheguei na hora de ir para a igreja. Ai, mas estou tão cansada, cheguei tão cansada. Ai, eu acho que não vou. Aí eu vou mandar mensagem para a pastora, eu falo, pastor, hoje eu não vou na igreja porque eu estou cansada, trabalhei muito, estou estressada. Não, gente, vamos sair do comodismo. Vamos sair do comodismo. A gente só vem para a igreja para buscar a bênção. Não, gente. A gente primeiro tem que buscar o reino. Porque as demais coisas Ele nos fará. Mas primeiro buscamos. Primeiro temos que buscar a Deus. Buscar Ele de todo o coração, de toda a sua alma. E temos que ter intimidade com o Senhor. Intimidade, como Débora teve. Débora teve intimidade. A gente tem que ter intimidade com o Senhor. E eu fiquei essas 2 semanas falando com o Senhor levantando a madrugada com Jesus. Essa semana eu vou pregar, Senhor, eu vou levar a sua palavra, Jesus, mas eu não sei o que falar. O que eu vou falar, Senhor? Não sei. O que eu vou falar? O que eu devo falar? O Senhor quer falar. Não o que eu quero, o que o Senhor quer falar, o que o Senhor quer levar para a igreja, o que o Senhor quer levar para o povo. Eu não sou nada, Senhor, eu não sou nada. Eu sou apenas sua serva, Senhor. Sou apenas sua serva. E foi quando Deus me deu a palavra de Débora, para falar da ousadia que ela teve, para entrar na frente, tomar a frente daquele exército e governar, ser a juíza. Ela era profetisa. Deus usava muito Débora. O povo ia atrás dela. Mas Deus levantou ela como juíza, para ser alguém no meio daquele povo que foi oprimido por 20 anos. 20 anos. O rei Cícero amedrontava, escravizava aquele povo. Mas Deus levantou Débora para isso. Né? E Jael, ela foi, assim, também a mulher que saiu da anonimato. Por quê? Foi ela que matou o rei. Quando a gente leu lá em Juízes 5, né, que fala assim, acho que é 5, não, é Juízes 4 e 9, diz assim: certamente irei contigo, porém não será a tua honra da jornada que empreenderes, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. Foi quando Débora levantou e partiu, mas não foi ela que matou. Não foi ela. Foi Jael. Foi Jael, né? A Jael. E quer ver? Lá em isso, 21 lá em 4:21, Juízes 4:21 diz assim: então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda, lançou mão de um martelo e chegando-se mansamente a ele, lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra
Estando ele, porém, num profundo sono, já muito cansado, e assim morreu. Só que o rei, antes disso, quando foi ao encontro de Cícera, ela falou assim: entra, senhor meu, entra aqui, não temas. Ele entrou na tenda e ela cobriu com uma coberta. Ele pediu: peço-te água. E o que ela deu? Leite. Ela deu leite. Ele pediu água, ela deu leite, né? E aí ela diz assim, no versículo 20, diz assim: e ele lhe disse: põe-te à porta da tenda, se alguém vier te perguntar se há aqui alguém, responda que não. E o que ela fez? O que Jael fez? A própria Jael pegou e encravou a estaca, né? Naquele dia derrotou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel, e continuou a mão dos filhos de Israel a pesar e a endurecer-se sobre Jabim, rei de Canaã, até que se exterminara Jabim, rei de Canaã. E o capítulo 5 de Juízes, né, fala assim, que o primeiro versículo fala assim: cantou Débora. Débora fez um hino, gente. Débora cantou. Débora cantou a vitória. Porque a vitória não foi dela, a vitória foi do povo. A vitória foi do povo, né? E lá em Juízes também 5, eu até anotei assim, que Juízes 5, versículo 24, diz assim, ó: bendita seja entre as mulheres Jael, mulher de Éber, o queneu, e bendita seja entre as mulheres nas tendas. Olha que coisa linda, né, gente? Que história linda. Que profundidade de intimidade. Verbo de Deus, né? Verbo de Deus. Aí eu vou. Aqui eu coloquei assim cadê? Aqui, ó. Não podemos nos esquecer que este escudo que está à nossa disposição, que é na palavra de Deus, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. E mediante o estudo, né, dos conhecimentos que a gente extrai daqui, tá? Estou dizendo aqui, ó, daqui, que extrai a nossa fé só tende a crescer. Né? A nossa fé tende a crescer. Eu peço para o Senhor acrescenta mais um pouco, né? Eu falei: Senhor, cada dia da minha vida acrescenta um pouco da minha fé. Não deixe meus sonhos morrerem, Senhor. Não deixe, Senhor, meus sonhos morrerem. Acrescenta um pouco mais da sua fé, Jesus. Não deixe meu coração se abater por qualquer coisa. Não deixe me entristecer. Não deixe eu largar de fazer aquilo que o Senhor colocou na minha mão. Eu falo com o Senhor, eu tenho falado com o Senhor. E quando a gente fala de intimidade, a gente fala de oração. A gente fala de oração. Quanto mais, o Jé falou também, né? Quanto mais tempo a gente se dedicar e praticar, mais próximo a gente estará de Deus. Né? Então a gente tem que praticar. Eu tenho, assim, eu falo pro pessoal do louvor assim: eu não saio sem meu café da manhã. Eu não saio. Antes de sair, eu pego a minha Bíblia, eu vou lá, leio o versículo, e a Bíblia. Aí eu falei assim: o meu café da manhã. Mas eu continuar sendo o café da manhã, porque eu saio da minha casa orando. Eu falei: Senhor, abençoa o meu dia de trabalho, Senhor, abençoa cada um que ali está, que ali é meu pão, abençoe, Senhor. Vou falando com o Senhor e vou ouvindo hinos o dia inteiro. O dia inteiro. Então é intimidade com o Senhor. Isso é intimidade com o Senhor. A oração é intimidade com o Senhor. Isso é intimidade com o Senhor. A gente fala assim, muitas das vezes eu falei assim: Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo, Senhor. Mas o Senhor usa um profeta que não me conhece. Eu quero alguém, Senhor, que não me conhece, não sabe de nada da minha história, assim, nada da minha vida. Muitas das vezes a gente não precisa do Muitas das vezes Deus fala, mas está aqui, ó, a gente precisa disso aqui, ó, intimidade com Ele, intimidade. Né? E agora que somos conduzidos na fé,
como foi Débora, nós alcançamos o que antes lhe parecia impossível. Agora é possível porque nós temos a fé que Débora teve, né? A intimidade que ela teve, e Deus trouxe a vitória, né? Saíram para a batalha e voltaram com a vitória. Então, são como, assim, a história mostra que a fé manifestada em nossa vida pode perfeitamente influenciar as outras pessoas e levá-las a confiar mais no Deus em quem confiamos. Aleluia. Né? A minha fé em Deus influencia pessoas, como falta dela também. E que tipo de influência eu tenho sido na vida dos outros? Que tipo de influência eu tenho sido na vida de vocês, igreja? Qual tipo de influência? Né? E para terminar, porque as horas já são avançadas, eu coloquei assim, que quando nos deparamos com um desafio em nossa vida, igual hoje, a gente nunca devemos enfrentá-lo sem buscar a orientação do Senhor, que é onde eu fui buscar a orientação do Senhor. Aleluia. Isso é um desafio para mim. Um grande desafio. Um grande desafio. Estar aqui hoje para trazer a palavra para vocês. Então, a gente tem que enfrentar os desafios. E quando for dado para você, faça. Mas peça orientação do Senhor. Aleluia. Né? Obrigado. E para terminar agora, o louvor perfeito emana de um coração agradecido. Celebrar vitórias por meio de cânticos era a maneira que os povos antigos encontraram para perpetuar seus efeitos heróicos e seus valores patrióticos. Assim surgiram os hinos que nós cantamos até hoje, né? E aqui o pedacinho diz assim: o cântico composto por Débora foi cantado em dueto com Baraque, porque ela chamou Baraque, a gente juntou com ela, tornou-se muito conhecido em Israel, pois faz parte da história do livro de Juízes, que foi escrito possivelmente 3 séculos depois do episódio. Né? Então esse livro tornou-se um marco, né? E diz assim que tem o louvor em gratidão a Deus pela vitória, tem elogios da brincadeira e equivocação, né? Ansiedade da profecia, o expresso desejo de Débora para o povo, né? E eu vou deixar uma pergunta para vocês agora, para terminar. O que você tem a agradecer a Deus? Já perguntou. O que você tem para agradecer a Deus? Como agradá-lo a Deus? O que você daria a Deus para demonstrar sua gratidão? Não só hoje, mas todos os dias. Né? E lá, para terminar, Salmo 116, versículo 12 e 13 diz assim: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da sua salvação e invocarei o nome do Senhor. Aleluia. Essa é a palavra que eu queria trazer para vocês hoje. Eu espero que, assim como Deus levantou Débora, levantou mulheres fiéis e comprometidas com a palavra dele, levante você também. Que ele levante você também. Assim como começou comigo, que eu estou aqui perdendo a intimidade para falar com vocês, para falar do amor e da grandeza de Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.